demais, né? Tá aí também, né? Para vocês fazerem atividade, ele acertou todas. Então aqui no AVA, vocês vão ver nessa semana 2 aí, tá lá o estudo de polpa e densidade, tá certo? Então são conceitos importantes para a gente entrar na parte de separação sólido-líquido, né? Mais adiante a gente vai falar sobre pilha, peneiras, cílio desaguador. Então hoje vamos ter esse conceito, essas fórmulas aí sobre estudo de polpa, densidade, como é que são medidas, isso aí também, né? Em campo, algumas ferramentas que facilitam. Aí essa parte de densidade vocês alguns já fizeram, né? Na parte de beneficiamento 1, como a gente usa o termo densidade, né? A gente tem a densidade aparente, aí tem a densidade absoluta, tem a densidade relativa, tem a densidade de polpa. Então alguns daqui que estão na nossa disciplina já viram isso aqui na parte de beneficiamento 1. Aí eu vou dar uma revisada aqui para alguns, mas para outros pode ser um material novo, né? Então vamos aqui entender. Quando a gente usa o termo densidade de uma substância, é uma propriedade intensiva obtida pela razão entre duas propriedades extensivas, né? Que seria aqui a massa e o volume. Então esta grandeza é definida como a razão entre a massa de uma determinada substância, que no processamento mineral pode ser uma amostra de rocha, minério ou mineral, e o seu volume, né? Então, esse termo aqui vocês já viram bastante também no próprio curso, em outras disciplinas, né? A parte de física ou química. Densidade, massa sobre volume. No caso nosso aqui, a gente vai estar estudando densidade, só que tornar ele mais um pouco não tão simples, né, como densidade, massa sobre volume, mas as aplicações dele em relação na separação sólido-líquido. E essa densidade aí ela é função dos raios, né, dos átomos e íons que constituem ali os minerais. Então, quando constitui ali um mineral, por exemplo, né, o quartzo, então nós temos ali a CO2, a calcita, a hematita. Cada mineral desse aí é composto por elementos, né, por átomos aí. E cada átomo desse, cada elemento desse, ele possui a sua densidade, né? E eles também se arranjam ali no mineral, né? Os cristais vão se arranjando ali de uma forma que traz um certo volume, e naquele volume eu tenho uma massa que é definida pela formação ali e a estrutura desses elementos, né, que foram formadores ali daquela rocha ou daquele mineral. Então quando a gente afirma assim, né, primeiro, quando a gente já usa o termo densidade, né, nós falamos aí massa e volume. Então quando a gente usa o termo densidade relativa, né, a gente sempre usa como padrão aí a água, né? A água, se você colocar ali 1 tonelada de água em 1 metro cúbico, você tem aí 1 tonelada por metro cúbico, né? Então quando eu utilizo o termo eu tenho um tal mineral ou um tal minério e ele ali possui uma densidade, por exemplo aqui o quartzo, se a gente colocasse aqui o quartzo,
2,65 toneladas por metro cúbico. Então, quando eu uso o termo densidade relativa, eu estou colocando esse meu quartzo, 2,65 toneladas por metro cúbico, em relação à água. Então aqui embaixo é em relação à água, que seria 1 tonelada por metro cúbico. Aí eu vou cortar as unidades e ali vai ficar 2,65. Então vejam que quando eu uso o termo densidade relativa, é só para poder falar em relação à água, quantas vezes esse material é mais denso, Então se fosse ali 3,18 vezes mais denso que a água, o quartzo 2,65 vezes mais denso que a água, certo? Então eu uso esse termo aqui de densidade relativa sem unidade de medida, para poder falar que ele é 2,65 vezes mais denso que a água, no caso aqui o quartzo. Densidade relativa. Mas o que seria essa densidade aí do quartzo, por exemplo? Então se você tiver ali um volume, um volume de 1 metro cúbico, se esse volume aí for 1 metro cúbico, e ali você preenchesse sem ter espaço vazio nenhum, só com quartzo aqui dentro, ele na balança aqui, ele iria ter uma massa de 2,65 toneladas. Então teria ali a massa e tem um volume, densidade é massa sobre volume. Vou ter ali 2,65 tonelada por metro cúbico. Se dentro desse mesmo volume aqui eu fosse colocar hematita, ele já não iria mais ter essa massa, devido ali à formação da hematita ter ali Fe2, O3, oxigênio, ferro, aquela estrutura ali vai ter uma massa maior dentro de 1 metro cúbico. Então nós teríamos aí, por exemplo, da hematita, dentro de um mesmo volume aí, de 1 metro cúbico, o volume ali seria o mesmo metro cúbico, porém na balança já iria acusar ali mais ou menos ali uns 5,01 toneladas. Então eu sei que a densidade tonelada por metro cúbico da hematita, Fe2 O3. Então se eu quisesse falar assim, a densidade relativa da hematita 5,01, ou seja, ela é 5 vezes mais densa que a água, O quartzo é 2,65 vezes mais denso que a água. Deixa eu autorizar alguém aqui entrar. Fala, João. Boa tarde, João. Boa tarde, professor. Então as densidades é um conteúdo que é simples, mas vamos lá, vamos continuar falando sobre ela aqui. Então nós temos aí a relativa, não considera os espaços vazios de um minério, é usada na concentração de minério e também na determinação de densidade de polpa desses mesmos minérios. Aí tem a questão, aí já vou falar mais ainda sobre essa densidade. Aí veja, densidade aparente considera os espaços vazios, é usado para determinar o volume do minério ou do produto de um processo, alimentação, rejeito, concentrado e outros, a ser
condicionado em si, vagões de trens, caçamba, de caminhões, etc. Então nessa figurinha aqui, vocês estão vendo, né, uma pilha de minério. Vamos supor que aqui seja uma brita, não dá para ver direito, né? Então eu tenho ali material com uma determinada granulometria. Se eu colocasse isso tudo aqui em um volume de 1 metro cúbico, eu tenho ali espaços vazios. Então se eu observar aqui o meu mineral, né? Bora supor que o meu minério, vamos supor que eu tenho aqui um granito. Então eu tenho uma brita ali com aquela granulometria, né? Então eu tenho ali, vamos colocar que esse meu granito tem a densidade 2,67. Então eu tenho a densidade do granito igual a 2,67 tonelada por metro cúbico. Porém, né, ou seja, esse 2,67 seria o que? O meu granito, né? Que ali eu tenho quartzo. Vamos supor que eu tenho aqui feldspato, tenho mica. Vamos colocar aqui que deu ali 2,67 toneladas por metro cúbico, a densidade do granito. Do granito, vejam só. Aqui nesse volume, vamos colocar 1 metro cúbico. Vou colocar ele aqui do lado. Esse aqui é o meu volume. Então esse material, se eu colocar aqui na balança, ele tem uma determinada granulometria, né? Vamos colocar uma brita aí qualquer. E ele vai me dar ali, vamos colocar 1,80 toneladas. Então a densidade, né, seria massa sobre volume aqui do meu no caso aqui da minha brita, né? É um granito com a granulometria ali de brita, vamos colocar. Ou do teu minério, né, que você queira falar aí. Então nós teríamos aí a massa de 1,8 dividido em 1 metro cúbico, né? Então nós teríamos 1,8. Aqui nós teríamos 1,8 toneladas em 1 metro cúbico. Tonelada por metro cúbico. Então eu queria mostrar a vocês que há uma diferença, ó. A densidade, nesse caso aqui, eu chamo de aparente, ó. Aparente. Densidade aparente considera os espaços vazios, tá certo? Então isso aqui é muito utilizado, né, na mineração, quando você quer definir ali qual é a massa de uma pilha de minério ali. Aí eu vou pegar uma amostra dali, coloco em uma proveta, ali eu sei qual é a massa, sei qual é o volume, eu vou dividir um pelo outro, acho ali a densidade. Então eu já tenho a densidade. Aí o volume ali eu posso usar a matemática, né, para ver ali qual é a altura. Se for uma pilha, um cone, aí o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado, né, vezes h. Então se eu souber ali qual é a altura, souber aqui qual é o raio, aí eu acho o volume. E aí eu utilizo a densidade que eu obtive aqui no proveta. Aí eu vou saber, né, qual vai ser a massa de minério que está contido dentro daquela minha pilha de minério. Aí eu tenho que usar, pessoal, essa fórmula aqui, ó, densidade aparente, tá certo? Então a densidade que tu achou, o volume que você achou, aí vai obter a massa. Então foi mais para vocês entenderem, ó, a densidade
do meu minério é uma coisa, densidade relativa, né, daquele meu minério, ou real ou absoluta, e outra coisa é a densidade aparente, tá bom? Eu coloquei esse aqui piquenômetro aqui, que é o que vocês vão usar lá na prática, ó. Esse piquenômetro, essa técnica aqui, ela consegue definir, né, que aquele material está fragmentado. Eu tenho material com uma certa granulometria. Então eu vou conseguir aqui com essa vidraria, pesando ela, só a vidraria, depois ela mais o minério, depois ela mais o minério mais água, depois só o piquenômetro mais água, com uma relação aí matemática que nós iremos ver, eu consigo definir qual é a densidade dele, ó, real, né? A densidade relativa desse meu minério, considerando os espaços, sem considerar, né, na verdade aqui, ó, sem considerar, né, não considerando, ou seja, por meio de uma vidraria dessa, que é o piquenômetro, a gente vai conseguir pegar ele com uma certa granulometria e mesmo assim definir qual é o valor dele, não considerando aí os espaços vazios, tá certo? Então, quando eu tenho forma irregular, aí o que é feito, né? Se o sólido não possui uma forma regular, então uma forma irregular, como é possível também medir esse volume? Aí faz ali pelo método do deslocamento. Esse método do deslocamento é uma outra forma de você medir. Seria colocar ali dentro de uma proveta graduada. Então ali eu tenho um volume inicial, coloco ali o meu sólido. É lógico que esse meu sólido ele não pode ter porosidade, né, pessoal? Se tiver porosidade, aí já vai complicar. Aí veja, aí colocou aqui dentro, ele vai expulsar esse volume, né? Esse volume vai subir aqui, ó. Então esse volume que está entrando é como se fosse somado agora eu vou ter um volume total, né? Essa diferença de volume é o que você está inserindo, né? Então esse volume, essa diferença de volume é o volume do teu sólido, é uma outra forma. Então eu falo aqui que a questão de porosidade, né, pode ser que lhe engane também, se entrar ali dentro dos poros. E o do piquenômetro vamos falar aqui. Então o piquenômetro consiste basicamente num balão de vidro com fundo achatado, equipado com a rolha também de vidro, através da qual passa um canal capilar conforme ilustrado aqui na figura. A determinação da densidade de um mineral ou de um minério por meio dessa técnica existe também uma balança de precisão com no mínimo aí 2 casas decimais. Eu vou precisar dessa vidraria. Essa vidraria ela tem de diversos volumes, tem de 100 ml, tem de 50 ml, né? São vários volumes que você pode estar utilizando. Essa boca do piquenômetro aqui, né? Então se eu estiver trabalhando com material que é grosseiro, aí eu tenho que escolher um piquenômetro um pouco maior para poder ele entrar, né? O meu minério conseguir entrar aqui na boca. Muito bem. Aí para obter uma boa reprodutibilidade, né, ou seja, reproduzir de forma mais real possível,
sem muito erro. Aí molhar com água ou outro líquido utilizado no experimento as partículas dos sólidos que constituem a amostra. Recomenda-se ferver a água que será adicionada ao piquenômetro para evitar ali, né, aquelas bolinhas que são formadas dentro. Verificar se há bolhas de ar aderidas às partículas ou à superfície interna do piquenômetro. Agitar o piquenômetro com água e amostra antes do aquecimento e após o resfriamento. É só para... eu posso utilizar ali tem aqueles agitador magnético, né? Porém, tem agitador magnético que ele também tem essa questão térmica, né? Tem agitador que vem também para você aquecer. E aí você pode estar utilizando, aquecendo ali o teu material, né? O teu líquido, para evitar a formação de bolhas ali dentro. Então ali eu vou utilizar essa fórmula para definir aqui a densidade do sólido. A2 é a massa do piquenômetro mais a amostra. A1 é a massa do piquenômetro A3 seria a massa do piquenômetro mais amostra mais água. E A4 seria a massa do piquenômetro mais água. Então você vai primeiro, né, pesar o teu piquenômetro vazio, anotou ali qual é o valor, depois coloca ali o teu minério, anota, depois coloca ali mais água, né, completa com água, anotou também, minério mais água mais o piquenômetro. Lembrando que sempre tem que pesar com a tampinha, né? E depois só o piquenômetro mais água. Aí você vai obter aí o valor da densidade do teu sólido. Aí, pessoal, tem que levar em consideração, né, aquele só mostrando aí uma aplicação, né, na fórmula, um exemplo aí, onde se determinou ali a densidade de 2,33 gramas por centímetros cúbicos. Então ali tu vai ter a massa em grama, né, e aqui o volume em centímetros cúbicos. Se eu for transformar isso aqui para tonelada por metro cúbico, é o mesmo, né? Se eu achei aqui 2,33, se eu tinha aqui 2,33, aqui também, ó, 2,33 tonelada por metro cúbico. Essas unidades são importantes. Aqui também centímetros cúbicos, como eu já falei, ó, ml, né? Mesma coisa também. Essas unidades aqui, se você for transformar, você vai ver que vai dar a mesma coisa, né? Então é importante, porque às vezes tem lá, eu tenho um material que tem um volume de tantos metros cúbicos. Quantas toneladas eu tenho ali? Aí você vai lembrar que existe aqui essa relação, né, de tonelada por metro cúbico, essa densidade. Mas eu posso ter também em quilogramas. Aí, se eu estiver trabalhando em quilogramas, aí vocês têm que lembrar, né, dessas unidades para não se misturar, né. Existe também uma pequena variação quando for utilizar a piquenometria. É uma pequena variação com relação à temperatura da água, tá bom? Então ele pode variar, né. Aí tem uma tabelinha aí que vem com esse fator de correção que relaciona aí a temperatura, vai aumentando aqui a temperatura, vai reduzindo, né, a densidade relativa da água. Então existe uma relação e um fator que você pode estar
corrigindo ali. É lógico que é pouca coisa ali, mas se quiser ser bem criterioso, essa parte prática, pessoal, a gente vai fazer no retorno, né? Quando for retornar. A densidade aparente eu já falei, já expliquei. As provetas, né, que eu falei, né? Pesar, colocar ali uma amostra de material, pesar. Ali você vai ler também quantos ml, né? Aí você vai ter o valor na balança, grama por ml, que é a mesma coisa de centímetros cúbicos. E aí as práticas iremos fazer lá. A umidade nós já falamos, já até fizemos alguns exercícios. Porcentagem de sólido também. Agora vamos ver a questão da porcentagem de sólido, nós já vimos também, né, que eu falei. Agora a densidade de uma polpa. Então a fórmula ela continua sendo a mesma, né? Quando a gente usa o termo densidade, só que agora a densidade da polpa vai ser a massa da polpa sobre o volume da polpa. Isso aí é importante nas operações contínuas em escala piloto industrial, que é onde é comum ali você medir o fluxo de polpa. Aí a gente já usa o termo metros cúbicos por hora, né? Então você pode fazer a sua transformação de massa para volume e depois acrescenta ali, né, por hora, se você estiver trabalhando ali com fluxo. Há uma forma simples, sem precisar calcular por meio de fórmula porcentagem de sólido e também densidade da tua polpa. Então, como calcular porcentagem de sólido e densidade da polpa sem utilizar fórmula, de uma forma rápida e prática no beneficiamento, né? Aqui foi coletada uma amostra de uma polpa. Aí tem essa balança que é chamada balança Mars. Essa balança Mars, ela constitui ali um recipiente de inox, como pode se observar ali. Ele tem ali 1 litro. Esse recipiente ele já vem com um orifício ali para permitir que, mesmo se você vai colocar uma quantidade ali, né, de polpa, aí ele vai estrangular e vai permitir que fique ali apenas 1 litro. Vai vazar aquele volume excedente e vai permitir apenas que fique ali 1 litro. Então aquele orifício ali é justamente estratégico para poder permitir apenas 1 litro. Então, essa balança é um equipamento prático muito utilizado nas operações de usinas de beneficiamento de minério. Então, nós temos lá no galpão onde vocês vão fazer essas práticas, sem necessidade de utilizar gráfico, ábaco ou a realização de cálculos matemáticos. A faixa de aplicação aqui deve possuir com densidade de sólidos da ordem de 1,2 a 7,8. Então, o tipo de minério, né, que eu vou estar utilizando para essa balança, eu tenho que ver ali qual é a densidade desse meu sólido. Se a densidade estiver ali entre 1,2 a 7,8, eu posso aplicar essa minha balança. Então o conjunto consiste de uma balança e um recipiente em aço inox
com 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro de capacidade, e ele possui ali 12 discos que são inseridos aqui após esse vidro, né, de proteção aqui. Esses 12 discos aí e essa calibração, essa disposição, né, dessas pistas nos discos. Então você tem aqui 12 discos. Por exemplo, o disco ele é feito ali de diversas faixas, né? Vocês estão vendo aqui uma faixa amarela, uma faixa branca, uma faixa rosa, uma branca, uma amarela, uma branca, uma rosa. Cada faixinha dessa aqui corresponde a uma densidade de um minério, a densidade do teu minério, né? Do sólido. Então aqui, cada faixinha dessa corresponde a uma densidade ali do teu sólido. A branca já seria outra densidade, né? Então vamos supor que eu queira trabalhar com um sólido de densidade de 2,7. Aí qual disco eu iria utilizar ali nessa minha balança? Então eu posso ter vários discos que tem aquela densidade, né? Vamos ver aqui qual disco eu utilizaria. Esse primeiro disco aqui, 2.2, 2.6, 2.8, não tem. O segundo, também não. Terceiro disco, também não. Aí o quarto disco já tem, ó. Se eu estiver trabalhando com sólido de densidade 2.7, eu posso utilizar esse disco 4, posso utilizar o disco 5 também, ó. Ver se tem mais algum aqui para baixo. Não tem. Então eu posso usar o disco 4 ou o disco 5. Então eu vou pegar esse meu disco e vou colocar aqui dentro da minha balança. Então ele tem essa opção, né, de você colocar um disco, tirar um disco e colocar outro disco. E ali existe uma mola, né? Existe uma mola. Essa constante aí da mola, ela foi esses discos aí tem relação, né, com essa constante. E o primeiro passo é a calibração da tua balança. Ela é feita como aí? Eu vou colocar ali dentro da minha balança, do meu recipiente, né, a água. Então eu vou preencher com água até ele transbordar aqui nesse orifício. E aqui em cima, esse meu ponteiro, ele tem que estar marcando aqui, ó, nesse alinhamento, né, fazendo esse alinhamento, tá certo? Essa é a calibração. Aí eu removo esse meu recipiente e preencho ali com a polpa qualquer de minério, onde ali eu conheça qual é a densidade daquele meu sólido. Então se foi 2,7, aí eu vou fazer a leitura da faixa do 2,7. Vamos supor que foi essa faixa amarela aqui, ó, 2,7 é a faixa amarela. Então todas as minhas leituras eu vou fazer na faixa amarela. Essa faixa amarela, porque eu tenho duas, né? Eu vou fazer só dessa, onde corresponde ao sólido de 2,7. Aqui eu vou ter minhas porcentagens de sólido, né? Vamos supor aqui 10% de sólido, aqui 20% de sólido. Então se meu ponteiro estiver batendo aqui, é porque corresponde a uma porcentagem de sólido de 20% de sólido, tá certo? Outra informação que ele vai me dar aqui no final, ele vai me dar uma informação aqui no final. Nesse extremo da balança eu tenho ali as densidades. Então aqui em cima
eu tenho a densidade 1, aí vem, né, densidade de 1,5, 2, tá certo? Aí vamos supor que deu aqui 1,8. Então vou anotar. Então essa extremidade aqui do teu disco vem com a densidade da polpa. A densidade da polpa está na extremidade do disco. Aí vamos supor que deu lá 1,8. Então aqui em cima a densidade é 1, é por isso que você calibrou a tua balança no início e ela estava marcando 1. Se na calibração tiver o ponteiro para a esquerda ou para a direita, aqui atrás da balança, que assim tem dois parafusos com a porca. Aí você frouxa a porca e ajusta esses parafusos aqui, ó. Aí ele vai calibrar a tua balança para quando tiver com água, né, em 1 litro com água, ele tem que estar usando a densidade aqui de 1, tá bom? É a calibração. Depois aí você vai ver qual é o teu sólido, achar ali qual é o teu disco e utilizar na tua polpa. Aí ali tu vai obter porcentagem de sólido e a densidade da tua polpa. Então a parte de densidade é isso. Aí vamos agora para o estudo da polpa. Deixa eu limpar a tela. Esse slide aqui do estudo da polpa eu peguei do professor José Carlos, né, lá da UFPE. Foi meu professor. Eu achei o material dele muito completo, né? Então vou pegar aqui a estrutura dele. Não mudei nem o nome, né? Deixei o nome dele ali para não tirar essa autoria. Grande professor. Veja. Então o minério ele pode ser tratado de dois modos distintos, né? Via seco ou via úmido. Então seco quando não se aplica água e úmido quando eu estou utilizando água. Porém, quando eu digo via seco, ele está no estado natural, porém pode conter água ali, né? Devido à umidade natural. Mas vamos lá. Então, a maioria dos processos de tratamento minério é feito por via úmida, devido aí às vantagens, né? Melhores resultados na concentração, maior facilidade no transporte do minério, evita a presença de poeira no meio ambiente. Aí, devido a essa utilização da água, você vai formar polpa, que é o que nós já estudamos, que é a mistura aí do sólido mais a água. Aí vamos lá. Então nós já falamos o que é densidade absoluta das partículas. Essa densidade, né, do sólido, massa do sólido sobre o volume do sólido, mas nós já vimos também a densidade da polpa, massa da polpa sobre o volume da polpa. E aqui embaixo são as unidades, né? As unidades aí. Densidade relativa das partículas é a relação entre densidade absoluta destes minerais e a densidade da água, nós já comentamos também isso. Densidade da polpa também nós já comentamos. Massa da polpa sobre o volume da polpa. As unidades também.
aí é só, eu cito aqui a questão da massa, né? A gente tem que sempre pensar que é diferente, né? Força de massa, né? Então, quando a gente estiver utilizando lá densidade é massa sobre volume, né? Então nunca vamos colocar aqui agora questão de Newton, né? Porque Newton é força. É só para ter esse cuidado aí. Ele tem que estar a unidade de massa. Aí é utilizado aqui algumas nomenclaturas para as fórmulas que irão ser apresentadas agora. Então usa VS para volume ocupado pelas partículas minerais, VA, volume ocupado por água. Então VS, volume de sólido, VA, volume de água, VP, volume da polpa, ρS, densidade do sólido, ρA, densidade da água. Isso aqui quem pode ajudar aí é gama, né? Como é o nome disso? Que é a densidade da polpa. Nomezinho aí, depois a gente lembra, vai lembrando. Então, volume da tua polpa, nós já sabemos, né? Já trabalhamos isso aí nesse exercício da aula passada. O volume da polpa é o volume de sólido sobre o volume de água. Se eu multiplicar aqui, né, se eu lembrar aqui, massa sobre volume, né? E se eu deixar aqui a minha densidade, que na verdade está usando essa letrinha aqui para densidade. Se eu pegar a densidade vezes o volume, é igual a massa, né? Então se eu deixar apenas ali em questão de a massa da polpa é igual o volume de sólido mais o volume de água, né? E ali eu for deixar, errei aqui. Se eu for deixar aqui em termos de massa, eu vou ter massa da polpa, massa de sólido mais massa de água. E se eu for deixar em função de densidade e volume, né? Aí eu vou ter que transformar massa, deixar o volume vezes a densidade é igual a massa. Então, se eu for ficar só com densidade e volume, minha fórmula vai ficar dessa forma aqui, né? São as densidades vezes o volume, que é a tua massa aí. Beleza. Bem, não tem nada de mistério aqui. Aí vamos à questão dos termos utilizados aqui, ó. Fração ponderal, fração volumétrica, diluição e relação volumétrica. São termos que a gente já vem utilizando, mas estamos repetindo aqui, né? Então, quando usa fração ponderal, nada mais é aqui, como na prática a gente utiliza, mas é a porcentagem de sólido, né, em peso. Mas também, pessoal, embora seja mais prático e usual porcentagem de sólido em peso, mas o termo correto seria a fração ponderal, né? Então ali, quando a gente usa nas nossas atividades aí, porcentagem de sólido, massa do sólido sobre a massa da polpa vezes 100, né? Então lembrar que aqui, geralmente na literatura, vocês vão ver assim, porcentagem de sólido é tantos por cento, porcentagem de sólido é de 30%. Então aqui é massa. Mas lembrem-se que
eu tenho também, né, a porcentagem de sólido em volume, que a gente vai ver aqui mais adiante. Então, quando usar o termo fração ponderal, né, é isso aí, ó, que nós já trabalhamos, né, é a porcentagem de sólido, a massa de sólido sobre a massa da polpa, tá certo? Olha lá, a massa de sólido, né, só que aqui está em função do volume e da densidade, e o volume e a densidade da tua polpa. Mistério nenhum até agora. Aí aqui a fração volumétrica, né, como eu falei, seria a porcentagem de sólido em volume, né? Porcentagem de sólido, olha lá, em volume. No caso, porcentagem de sólido em volume, ó, massa do sólido, massa não, né? Volume do sólido sobre o volume da tua polpa. Aí quando tem porcentagem, eu tenho que multiplicar ali por 100. Então aqui eu tenho que lembrar, quando for porcentagem de sólido em volume, aí é bom colocar esse Vzinho aqui para poder você lembrar, né? Mas na maioria dos casos ela está a porcentagem de sólido em massa. Então eu também usa também o termo porcentagem de sólido em peso, né? Aí tem outro termo também que é chamado diluição. Diz que a polpa tem, né, por exemplo, uma relação água sobre sólido. Água sobre sólido. É a quantidade que você tem ali em massa de água sobre a quantidade de sólido. Tá certo? Então é usado também esse termo, né? Quanto eu tenho de água e quanto eu tenho de sólido. Aí faz uma divisão ali, e ali eu sei quanto, né? 2,5 em peso. E aqui seria em volume, né? Relação volumétrica. Seria semelhante, porém agora eu tenho os volumes. Volume de água, volume de sólido. Existe ali uma relação possíveis para essas fórmulas aí que foram apresentadas, né? E essas relações aí entre fração ponderal, volumétrica, existe ali uma em relação à outra, né? Posso estar utilizando aqui, por exemplo, é a ponderal, né? Ou porcentagem de sólido, e aqui a volumétrica, volume de sólido sobre o volume da polpa. Então, se eu tomar aqui uma em relação à outra, né, eu posso deixar fração ponderal, densidade do sólido, volume do sólido, densidade da polpa, volume da polpa. Então, como a fração volumétrica é Vs sobre Vp, né? Então essa parte aqui, ó, da minha equação, Vs sobre Vp, eu poderia colocar apenas o FV, né? FV, que seria a fração volumétrica. E ficaria dessa forma aqui, né? É só para relacionar uma equação à outra. Eu posso ter aí uma de forma mais, né, se eu tiver ali o valor da fração volumétrica e já definido, e eu apenas aplico ali na outra equação, né?
aqui está relacionando a fração ponderal com a diluição. Então, esta fórmula aqui já conhecida, diluição, volume de polpa, que é volume de sólido mais água. Isso aqui também que já foram apresentadas nessas 4 fórmulas. E agora o que é que vai ser feito aqui? Ó? Ponderal nós já sabemos, né, que é essa aqui. No valor da densidade que eles estão repetindo, ó, densidade do sólido, volume do sólido. Porém, aqui embaixo, na fração ponderal, nós tínhamos aqui, né, densidade da polpa vezes o volume da polpa. Só que esse valor aqui é a densidade do sólido vezes o volume do sólido, mais densidade da água vezes o volume da água, né? Então apenas jogou aqui onde era a densidade da polpa vezes o volume da polpa. E agora o que é que foi feito aqui, né? Foi dividido ambos por densidade do sólido e o volume do sólido. Foi feita aqui uma divisão. Então nós ficaríamos na fração ponderal com apenas as densidades aqui da água, do volume da água, densidade do sólido e o volume do sólido. É uma outra fórmula, né? E sabendo que isso aqui é diluição, né? Posso também deixar dessa forma aqui, ó. Desculpa aí. Aí já sabemos que fração ponderal ela está relacionada com a fração volumétrica também. Aí eu posso deixar também a fração volumétrica, né, em função da diluição, utilizando aí o mesmo princípio que já foi apresentado aqui anteriormente. Então aqui, considerando aquelas equações fundamentais do volume de polpa, colocando sobre as densidades e os volumes, que no caso a massa, né, da polpa, massa do sólido, massa da água, eliminando ali o volume de água entre as equações 1 e 2, aí nós teríamos a equação representada dessa forma aqui, né? Densidade da polpa vezes o volume da polpa igual a densidade da água, volume da polpa menos volume da água, mais densidade do sólido vezes volume de sólido. E no final você vai ter uma relação entre o volume de sólido e o volume da polpa, relacionando aqui com as densidades, né? Deixando tudo em forma de densidade da polpa, da água e do sólido. Então lá na fração ponderal, onde nós tínhamos a densidade e volume, aí utilizando só por densidades, é possível também você ter a fração ponderal, né, ou seja, a porcentagem de sólido apenas com as densidades. Que foi só explicando como é que eu tenho a porcentagem de sólido. Se eu quisesse ter a porcentagem de sólido apenas em massa, né, apenas com as densidades, né? Se eu quiser apenas, eu não conheço ali qual é o volume do sólido, nem conheço qual é o volume da polpa, mas eu conheço as densidades. Eu conheço ali as densidades. Aí é possível você determinar a porcentagem de sólido apenas com as densidades.
E a volumétrica também, né? Só com as densidades. Então é isso. Na próxima aula a gente vai estudar sobre o uso de ciclones, o uso de ciclones como um equipamento de desaguamento, tá certo? Vamos ver aí pilhas, peneiras, silos, e nessa aula que vem nós vamos falar sobre os ciclones, desaguadores. Então esses conceitos que foram formados na aula passada e nessa aula de hoje, sobre estudo de polpa, porcentagem de sólido, tudo isso aí vai ser importantíssimo para a continuidade, né, da disciplina, que vai ser agora a aplicação desses conceitos para os nossos equipamentos, né, para os nossos equipamentos. Então deixa eu encerrar aqui.